Muito bom. A gente, nessa temporada, a gente está se arriscando a fazer diferente. Então, faça o que tem que ser feito e não o que dá para fazer. É o que a gente deixa aí no pano de fundo das 5 dicas. Mas, Leia, puxa para a gente aí algumas dicas que vieram aí durante o webinar do Fernando. E, Fernando, também fica à vontade para você trazer as suas dicas aí para a gente fechar aí com chave de ouro e passar a bola para a Raquel apresentar o mapa. Sim, a primeira dica foi uma frase que a gente falou lá no comecinho que me chamou muita atenção, que a gente estava falando que a gente quer resposta e certeza para tudo, mas isso não existe no mercado corporativo. Então, simula, entendeu? Para de achar que tudo é certeiro, é preciso, é do jeitinho que você acha que é ou que tem que ser. Simula, porque tem incerteza. A incerteza faz parte do mundo corporativo, né? Eu emendo, Leia, eu adiciono também a seguinte visão. Existem modelos prontos de processo, existem até por segmento, né? É um risco, né? Uma armadilha também as pessoas pensarem que tem os processos prontos a serem implementados e adaptados de uma forma fácil à tua estrutura. Então, também é uma boa dica, pegando isso que você falou, né? Não tem nada exato, né? Então, levando isso em consideração, não adianta você pegar um processo pronto e implementar na tua empresa. Simula, né? Os recursos são diferentes, né? Existem variáveis, né? Como você mesmo colocou, Fernando, a variável de tempo. Então, poxa, eu peguei um processo, coloco os tempos que é a minha realidade, e aí eu não tenho o resultado esperado, então o processo pode estar adequado, mas o problema não está no processo, o problema está nas pessoas, né? Ou a ferramenta que a outra empresa usa num processo que pode ser adaptado à tua empresa, também não é a ferramenta que você usa, né? Então, esse olhar também é legal. Às vezes é um processo conhecido, né? Tem muito processo aí que é padrão e que é conhecido, né? De baixa complexidade, mas que a variável não está nele, né? A variável está fora, né? Que está na tua estrutura. Então, é muito bacana e eu complementaria isso. Não sei se o Fernando quer fazer algum comentário em cima disso. Não, eu acho que vocês estão... É isso mesmo, não tem... né? Exatamente isso aí que vocês falaram aí. Perfeito. Acho legal. Muito bom. Vai lá, Leia. Segunda. O que me chamou muita atenção é a importância dos dados. Você tem que ter dado em quantidade suficiente e os dados que reflitam de fato a realidade da sua organização. Porque senão, não adianta você fazer a simulação, porque o resultado que você vai obter é algo que você não pode confiar e não vai poder usar aquilo para análise. Então, assim, a importância, a relevância dos dados, isso para mim foi uma coisa muito forte. Então, cuidado quando você vai simular. Você tem que se preparar para simular coisas que você consegue, de fato, ter dados que vão subsidiar todo o seu processo de simulação. Não basta querer simular. Você tem que conseguir fazer essa construção de dados para poder simular. O Fernando falou isso quando a gente estava, né, definindo o tema, e eu vou colocar aqui como uma dica e que é um risco, né? Às vezes, cuidado também quando você põe a mão nisso, né? Mexe no vespeiro, porque você mesmo falou que as pessoas não gostam de colocar os dados reais, né? Então, assim, perceba que isso é sensível, né? E isso é bacana, é uma outra dica, né? Principalmente porque melhorar o processo exige expor, né, tudo. Então, eu adicionaria isso. Muito bom. Terceira dica é o envolvimento, a necessidade, a importância do envolvimento da alta liderança. Você não vai conseguir fazer um processo de simulação se você não envolver, se a alta liderança não estiver comprometida. E aqui eu acho que é mais forte até do que envolvida. Eles têm que estar comprometidos com a simulação, porque senão não vai sair, entendeu? Se eles não forem lá e mostrarem e deixarem evidente o comprometimento deles, você não vai conseguir os dados, você não vai conseguir o suporte, você não vai ter o desenho fidedigno. O processo de simulação já nasce furado, né? Fernando, eu queria que você desse uma dica disso, porque você tem experiência. E aí, qual que é a dica que você fala disso? Com relação a isso aí?
Na verdade é o seguinte, né? Se a alta gestão ela não apoiar efetivamente isso, não vai para frente. Porque ela, em primeiro lugar, ela tem o poder de liberar as informações, né? Então, se ela não liberar as informações, você não consegue fazer. Em órgãos públicos, você até conseguiria fazer porque ele é público, né? Então, os valores, eles estão no portal de transparência, você até conseguiria fazer. Mas, às vezes, você tem a dificuldade dos tempos, né? Que é o inverso, né? E é bem interessante. Mas, quando você tem a alta gestão comprometida em apoiar, principalmente quando você comprova, né, que ele tem um ganho realmente, né, e não é um ganho que eu acho que é um ganho que você comprova através de dados, né? Eu acho que você tem uma forte chance de sucesso, né? Sem a diretoria, sem a autogestão apoiar, você nem vai para frente, nem conseguiria fazer para frente, porque além de envolver as informações, envolve também custo das pessoas, né? As pessoas têm que parar para, às vezes, fazer medições ou para ver nas próprias entrevistas. Então, tem que ter, de qualquer forma, a autogestão por cima, apoiando a ideia. Perfeito. Muito bom. Quarta dica, Leia. 9 mulheres grávidas não fazem neném em um mês. Essa é a Eu clássica, adoro essa né? frase. Adoro essa frase. Eu acho que ela tem ela tem um poder de transmitir a mensagem espetacular, entendeu? Para todo mundo entender, né? Quando fala que né, a criança para nascer precisa de 9 meses, né? Então uma mulher grávida precisa de 9 meses para, né, parir o filho, né? Não adianta os 9 meses serem feitos em paralelo com 9 mulheres grávidas, né? Se as 9 entram grávidas, vão sair 9 filhos no final de 9 meses, tá certo? Não tem essa... Porque, o Kleber, na verdade, é mais cômodo o cara, eu vou contratar uma pessoa, do que ela gastar um tempo para analisar o processo e pensar em melhorias desse processo, que às vezes envolve compra de material, compra de equipamento, treinamento, envolve muita coisa. Então, é mais cômodo falar assim, olha, vamos contratar um cara aqui que vai resolver os problemas, todos os problemas da minha empresa. E não é bem assim que acontece às vezes, né? Normalmente não é. Sabe assim qual é a percepção que eu tenho? Às vezes você coloca uma pessoa a mais no processo, você tem uma disfunção, sabe aquele negócio que você põe muita gente, as pessoas ficam batendo a cabeça e não conseguem produzir de fato, eles não conseguem criar um esquema, um ritmo, uma dinâmica de produção eficaz? Então, às vezes, o fato de colocar uma pessoa lá dentro, você pode até criar uma disruptura lá. No lugar de melhorar o seu processo, você pode piorar o seu processo, né? Porque acaba que, dependendo da empresa, né, às vezes ela não tem uma política de treinamento, né? Então o cara já contrata e já coloca o cara na fogueira. Aí as pessoas que estão ali, elas têm que parar para ensinar o cara, né? E aí, com isso, o meu rendimento cai, o cara também não produz nada. Então, assim, é uma coisa assim que é o que você falou mesmo, né? Às vezes, contratar até piora, né? Total. Muito bom. E a última, Leia? A última tem a ver com aquele negócio do aumento de escala que você falou. Porque a dica é o seguinte, se você sai de um número e passa para um outro, avalia o seu processo, simula o seu processo, porque novas condições, novas situações vão surgir que você não tem o domínio. É muito diferente você fazer 10 e fazer 100. É muito diferente você trabalhar com pessoas que estão treinadas para fazer 10 e colocar pessoas novas para fazer 100, que vai dar aquele momento de aquecimento que vai perder. Então, essa vantagem que a simulação te traz, que te ajuda a prever e antever tudo que muda quando você tem um aumento brusco de escala. Então, aproveita a simulação
para ver novos elementos que estão surgindo no seu processo que você não tem na realidade que você está vivendo hoje. Então, a dica sabe, cutuca, simula muitas vezes, simula situações diferentes, cenários diferentes, sabe, cutuca muito para ver como é que o seu processo responde a esse aumento grande de escala, esse aumento de variáveis, essa mudança de variáveis. Então, faça isso bastante, entendeu? Acho que essa é a dica, faça bastante, simule muito, para você aprender o máximo possível de realidades diferentes daquela que você tem hoje. Me veio na cabeça de novo, o grau de maturidade, né? Porque se a gente trouxer um exemplo de uma máquina, por exemplo, né? Uma máquina que tenha nominalmente um tempo de produção ininterrupto por hora. Vamos pensar nisso. Pode ser que lá no manual fala, né? Depois de tanto tempo, depois de tantos ciclos, você tem que interromper a máquina para fazer uma limpeza, para fazer uma correção, para fazer algo do gênero. E como o volume é baixo, essa condição demora muito para entrar, né? Se no mapeamento e na maturidade do cliente essa informação aparece, do tipo, pelo menos uma vez por ano eu paro a máquina para limpar. Aí você fala, poxa, mas por quê? Porque uma vez por ano bate o número de ciclos e a gente para a máquina para limpar. Se essa informação chega num grau de maturidade da empresa no mapeamento, você fala, poxa, legal, eu tenho uma regra que com X ciclos abre uma condição que a máquina fica 3 dias parada, né? Aí conforme o cara aumenta o número, o volume, né, de produção, né, aquele ciclo de 1 ano vai acontecer em 3 meses, 4 meses, 6 meses, sei lá quanto, dependendo do volume, né? Então esses detalhes, né, passam pelo grau de maturidade, né? Se a empresa tem, se a empresa não tem, vai pela maturidade de quem está mapeando, que já tem essa experiência, né, e fala assim, olha, normalmente, né, a enfermeira tem que parar a cada não sei quanto tempo para ir beber água, olha, normalmente, né, não sei se ali 78% era um tempo bacana. E aí um outro insight, isso também tem que estar associado com a cultura, não é nem a maturidade, porque às vezes a cultura, por exemplo, no caso que você trouxe ali, Fernando, 78% do tempo, né? Às vezes essa pessoa com 78% não atende os quesitos da cultura, porque ela tem que parar, ela tem que ir, ela tem que andar e etc, né? Verdade. Então tem que analisar bacana isso. E a simulação traz essa possibilidade, né? O Raildo falou que aprendeu bastante. O Bittencourt falou ali, pra gente, parei com os meus cursos por enquanto. Estou reescrevendo tudo para adaptar as transições que estamos passando. Em breve terei novidades. Olha lá, quem sabe aí. Que bom. Manter conectado, né? Muito bom. Eu só tenho a agradecer ao Fernando e ao Maurício, que eu já deixei isso registrado várias vezes. E o Fernando é um cara extremamente solícito, cordial. Ele fiz uma conexão pelo LinkedIn, falei isso para ele, o cara me respondeu de pronto, super fair, muito relacionado à colaboração nossa. E aí ele se predispôs aí nesse webinar falar de algo que, poxa, para ele tá na crista da onda, ele é um cara especialista, tem estudado bastante. Então, Fernando, fica aqui formalmente de novo meu agradecimento para você em ter trazido esse conteúdo para a gente.